Olá pessoal, sou o professor Abias Rodrigues da Cruz, sou professor do Instituto Federal do Maranhão, Campus Codó, e nessa oportunidade nós iremos tratar de um assunto aqui da disciplina de matemática, um assunto que é bem frequente no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, que é o tema estatística, né? Então alguém poderia até perguntar, professor, o que é estatística? Então, eu poderia dizer a você nesse momento que a estatística é um ramo da matemática, então, uma subdivisão da ciência matemática, que tem como os seus objetivos coletar, organizar, analisar e divulgar informações. Essa coleta, ela visa a tomada de decisão. Então, no nosso dia a dia, nós vemos aí constantemente, lidamos aí com gráficos, com indicadores, né? Eu acho que quando se fala de estatística, a gente pensa logo nas pesquisas, pesquisa para avaliar determinado preferência em relação a um produto, ou quando a gente ouve falar sobre pesquisas eleitorais, né, que é a intenção de voto dos eleitores a respeito de determinado candidato. Então, na análise das informações para verificar essa preferência, nem sempre é possível a consulta de todos os envolvidos, né, de todos aqueles eleitores, né, porque a população ela é grande, né? Então, para fazer uma pesquisa em que abrangesse toda a população, inclusive existe uma pesquisa, né, que visa coletar informações de toda a população brasileira, que é o censo, né? Ele acontece a cada 10 anos e ele visa a tomada de decisão para os governantes, avaliar aquilo que é necessário para a população em relação a variados temas, né? E na aula de... Então nós temos aí esse problema, é uma questão que ela caiu em uma das provas do Enem. Então ela diz o seguinte: a tabela mostra alguns dados da emissão de dióxido de carbono de uma fábrica em função do número de toneladas produzidas. Então aí numa das colunas, né, na coluna da direita, nós temos aí a produção em toneladas, e na coluna da esquerda nós temos a emissão de dióxido de carbono em partes por milhão. Então na primeira linha nós temos aí na primeira coluna o valor 1,1, que corresponde a 1,1 tonelada, e a emissão de carbono correspondente a essa 1,1 emissão de produção em toneladas, a emissão de dióxido de carbono foi 2,14 partes por milhões. Então, de acordo com essas informações, ele pergunta, ele diz que os dados na tabela indicam a taxa média de variação. De acordo com os dados aí da tabela, eles indicam que a taxa média de variação entre a emissão de dióxido de carbono e a produção é. Então, o que ele quer saber? Qual é a taxa de variação média entre a emissão de dióxido de carbono e a produção. Então, uma palavra-chave aí nessa questão é essa taxa média. Então, a média é uma medida de tendência central. Então, nós vamos ver como calcular essa média. Então, o que é a média aritmética? Então, para calcular a média aritmética de dois ou mais números, dividimos a soma desses números pela quantidade dos números dados. Então, vejamos uma situação problema. Aqui nessa tabela, eu trago aqui o número de batimentos cardíacos. Então, na primeira linha nós temos aí 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 88, 90 e 92 batimentos cardíacos. Nós vamos nos ater apenas ao número de batimentos. Depois eu vou explicar
para vocês o que significa a frequência. A frequência, ela representa a quantidade de vezes que esse dado apareceu. Então, como essa frequência cardíaca ela foi medida 3 vezes, em três inferências, ele encontrou o número de batimentos cardíacos em 75. Então, considerando inicialmente as frequências cardíacas que aparecem, como eu já havia falado para vocês, e desconsiderando as frequências de cada uma, então, como é que nós vamos calcular a média? Então, tá aí só os valores. Nós temos o 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 88, 90 e 92. Então, a média ela é calculada da seguinte forma, que ela é o somatório de todos os dados, dos valores dos dados pela quantidade de dados. Então, nós temos aí 10 dados. Então, quando eu somo o somatório dos dados, então vai ser o somatório de todos, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 88, 90 e 92, dividido pelo total, que é 10. Quando a gente faz essa divisão, esse somatório vai dar 820, dividido por 2, ou por 10, dá 82. Então, a gente diz que a frequência cardíaca média, ela é 82. Aqui, esse 82, se você observar, a frequência cardíaca 82, ela não apareceu nenhuma vez quando eu fui coletar esses dados. Então, alguém poderia perguntar assim, professor, então, na verdade, o que é esse 82? Então, imagina o seguinte, se todas as frequências que foram obtidas tivesse o valor 82, então a média seria 82. Então, esse 82, que é a média, é o valor que iguala, que nivela todas as frequências cardíacas. Então, se fosse possível aquele que obteve uma frequência maior doar parte para aquela frequência menor, então quando a gente fizesse isso, um maior, a gente pudesse pegar parte e colocasse nas frequências menores, todos ficariam com a mesma frequência. Então, 82 é o valor que iguala todo mundo. Então, quando a gente ouve alguém dizer assim, olha, a frequência média de altura da população brasileira é 1,80 m. Isso não significa que todo mundo tem 1,80 m. Né? Nós temos pessoas que têm alturas maiores que 1,80 m, pessoas que têm alturas menores que 1,80 m, mas fazendo essa analogia, se fosse possível tirar um pedacinho de que tem uma medida maior que uma altura maior que 1,80 m e o que tem a medida menor que 1,80 m, se a gente fosse possível doar do maior para o menor, quando a gente olhasse para toda a população brasileira, ela teria uma estatura de 1,80 m. Então, observe o seguinte, esse fato ele é explorado em algumas questões como nós veremos mais adiante. Então, esse 82 não é a média. Então, se todos os batimentos cardíacos, ou seja, se todas as frequências cardíacas tivessem o valor 82, como são 10 vezes 82 vai dar esse mesmo valor do somatório das frequências que nós obtivemos quando fomos coletar os dados, que 82 vezes 10 é 820. Então, imagina, é 820. Então, esse fato de que a média iguala todos os dados, ele é bem utilizado quando vão se realizar processos de seleção, onde o autor da questão ele quer saber se você de fato sabe o que significa a média. Então, a média é o valor que iguala todos os dados. Então, o resultado, a conclusão aí dessa situação que eu trouxe para explicar a vocês o que representa a média aritmética. Então, de modo geral, podemos dizer que a média,
que a média frequência cardíaca dos alunos da turma foi de 82 batimentos por minuto. Isso significa dizer que se todos os batimentos fossem iguais, esse valor seria justamente o valor encontrado, o valor 82. A média, pessoal, um fato importante é que ela é sempre maior ou igual que o menor valor. E é menor ou igual que o maior valor da lista de números. Então, ela é maior que o menor valor e menor ou igual que o maior valor. Então, voltando à nossa situação problema, então o que ele está querendo aqui? A média, que indica a taxa de variação, ou a média entre a taxa de emissão e a produção em toneladas. Então, como eu quero a média, como é que vai ficar? Então, a média ela vai ser igual. A média entre a emissão de dióxido de carbono. Então, a emissão está aqui na coluna da direita. Então, para eu calcular a média, eu tenho que somar todos esses dados. Então, eu vou somar aqui o 2,14 mais 2,30 mais 2,46 mais 2,64 mais, vou colocar uma reticência aqui porque o meu espaço ele está acabando, mais o último valor aí da coluna é 4, mais 4. Isso tudo dividido, porque ele quer a média entre a emissão do dióxido e a produção em toneladas. Então a produção ela está aqui na primeira coluna. Então eu vou somar aqui, colocar no denominador a soma dessa produção. Então vai ficar 1,1 mais 1,2 mais 1,3 mais aí reticência, o último valor 2. Então, fazendo esse somatório aí no numerador, nós vamos ter 29,86. 29,86. E o somatório do denominador dá 15,5. Fazendo a divisão, nós vamos encontrar aí a média de 1,93. 1,93, analisando as questões, nós temos aí inferior a 0,18, não é verdade. Superior a 0,18 é verdade, e ele está dizendo que é inferior a 0,5, não é verdade. Superior a 0,5 e inferior a 1,5 também não é verdade. Na alternativa D, está dizendo que é superior a 1,5, é verdade, porque deu 1,93, e inferior a 2,80, verdade. Então, o que responde aí esse problema é a alternativa D. E superior a 2,80 não é verdade, 1,9 é inferior a 2,80. Então vamos ver aqui um outro problema. No problema seguinte, esse problema ele caiu no Enem de 2014, diz o seguinte: o Ibope entrevistou 100 pessoas que assistiram à estreia da versão 2011 do Rock in Rio, no dia 23 de setembro de 2011, sendo que os entrevistados atribuíram uma nota de 0 a 10 para o dia da estreia do evento. Aí o que ele pergunta? Ele tá afirmando ainda que a média das notas dos entrevistados foi 9,3
3. E 64 pessoas deram nota 10 ao evento no dia da estreia. O que ele está querendo saber? Desta forma, a melhor aproximação para a média das demais notas, diferente de 10 no dia da estreia, foram. Então, nessa situação problema, o que a questão ela nos traz? A média. Então, a média dos entrevistados foi 9,3. Então, como é que eu calculo essa média? Média. Então, como são 100 entrevistados, então o que eu vou fazer? Eu vou somar aqui, vou identificar esses entrevistados por X, então X1 para o primeiro, mais X2 para o segundo, mais, eu vou colocar aqui uma reticência, mais, aí eu vou parar aqui no 64, depois eu vou explicar por quê. Aí mais X65, mais, aí eu vou colocar uma outra reticência aqui, mais X100 para o 100º entrevistado. Então, como é que eu calculo essa média? Eu somo a nota que cada entrevistado deu e pego o resultado e divido por 100. Então, ele me afirmou aqui que essa média é 9,3. Um detalhe, pessoal. Um detalhe. Ele diz que 64 pessoas deram nota 10. Por isso, pessoal, que eu parei aqui coloquei reticência aqui e parei aqui no 64, no X64. Então, esse somatório aí, cada um desses aí deu nota 10. Então, se eu for somar as notas de cada desses 64, vai ser 64 vezes 10, que vai dar 640. Mas aí vão faltar quem? O X65 mais o X66, mais reticência, mais X100. Isso tudo dividido por 100. Lembrando, pessoal, aqui vai dar 640, porque são 10 vezes 64. Então, aqui usando aqui a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu vou ter aqui que 9,3 vezes 100 vai dar 930, igual, aí sobrou 640, que é o somatório das 64 pessoas que deram 10, mais X65, mais X66, mais reticência, mais X100. Então, ó, pessoal, esse 640 eu posso deslocar ele para o primeiro membro. Então, eu vou ter 930 menos 640. Então, vai dar 200 e... Deixa eu ver aqui. Fazendo essa continha aí, vai dar... R$290, que é igual aí o restante, que é X65 mais X66 mais reticência mais X100. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o somatório do restante, ou seja, daqueles que deram nota diferente de 10, é 290. Mas o que ele quer, pessoal? A média dos demais. Então, foram 64 pessoas que deram nota 10. O restante, para completar os 100 entrevistados, está faltando quanto? Está faltando 36 pessoas. Então, para eu obter a média entre 36, o que eu faço? Eu pego o somatório das suas notas, que eu tenho aqui no segundo membro, e divido tudo por 36. Então, mas só que se eu dividir aqui essa expressão toda por 36... eu vou obter aqui a média aqui, ó, 290 dividido por 36. Fazendo essa divisão, eu vou obter o valor 8,05, o que nós encontramos aqui na alternativa A. Então, pessoal,
Você poderia fazer essa questão pensando naquilo que eu falei para vocês. São 100 pessoas, a média deu 9,3. Então 9,3 igualou todas as notas. Então, como são 100 vezes 9,3, você teria aí 100 vezes 9,3, você teria 930. Então, o somatório de todas as notas dos 100 entrevistados dá 930. Como você tem 64 que deram 10, então 10 vezes 64 dá 640. Então, dos que não deram 10 é a diferença. Então, quando você fizer essa diferença, você vai encontrar o valor 290. Então, esse 290 corresponde ao somatório das notas daqueles que deram nota diferente de 10, que foram 36. Então, se você pega o 290 e divide pelo 36, vai dar a média 8,05. Pessoal, uma outra situação, um problema que aparece no Enem, envolvendo também medida de tendência central, eu trouxe aqui para vocês. Diz o seguinte: uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico, né? Então, aí, o que nós temos aí no gráfico? No eixo horizontal, que é esse eixo aqui, você tem a idade em ano. E no eixo vertical, você tem a frequência. O que é a frequência, pessoal? É a quantidade de vezes em que o dado apareceu. Então, observem aqui. Quando a idade representa 9 anos, nós tivemos aqui 21 pessoas. A frequência foi 21 pessoas afirmaram, né, nessa pesquisa ter 9 anos. Então, 12 anos foram 15 e 18 anos foram 12. E aí o que ele está pedindo na questão? A moda das idades. Então apareceu aqui uma outra medida de tendência central, né, muito comum, né, cair problemas no Enem envolvendo a moda. Então o que é a moda? Então vamos lá. A moda é o elemento, ou são os elementos que aparecem com a maior frequência na lista de todos os dados pesquisados. Ou seja, aqueles elementos que se destacam pela maior quantidade na tabela de distribuição de frequências analisada. Então, o conceito de moda em estatística, ele é similar, né, poderia dizer sinônimo ao conceito de moda que nós temos aí do dia a dia. O que é quando a gente diz que está na moda? Então, é quando as pessoas estão usando com mais frequência, né? Então, a moda é aquilo que as pessoas querem usar. Então, se as pessoas querem usar, aí entra uma questão também que a gente poderia analisar, a questão econômica, a questão ambiental, mas a ideia de moda, quando a gente diz que algo está na moda, todo mundo quer. Então, vai com certeza aparecer em maior quantidade e no nosso dia a dia, né? Daquele bem, daquele item, né? Então, no problema anterior, em relação à questão da frequência cardíaca, então o que acontece? Na pesquisa, a frequência cardíaca ela foi observada 3 vezes, né, que é a frequência. Então esse dado 75 ele foi observado em 3 medições da frequência. O 76 foram 9 vezes ele apareceu. Então, observando aí a linha em que indica a frequência em que o dado apareceu, você vai observar que o dado que foi mais frequente na nossa pesquisa em relação à frequência cardíaca foi o 9. Então a gente disse que a moda é 76. Alguém poderia dizer assim: professor, e se, por exemplo, o 78 tivesse aparecido também 9 vezes, né? Então você teria aí 2 dados representando a moda. Então a moda seria o 76 e o 78. Então se aparecerem 2 ou mais valores, dados, em que eles aparecem sendo o que foi mais frequente, mas com esses dados eles têm um número igual de vezes em que apareceu, então eles representarão também a moda. Okay?
Então tá aí, o 76 é o batimento cardíaco por minuto que aparece mais vezes na tabela. Então, pessoal, tá vendo? Depois que você compreende o conceito, aí fica fácil, né, resolver a questão. Então, o que nós temos aqui? Que a idade em que apareceu mais vezes na pesquisa foi 9 anos, né, que apareceu como uma frequência aqui de 21 vezes. Então, observa que não é uma questão difícil, mas é uma questão que requer uma compreensão do que vem a ser o conceito de módulo. Uma outra situação, problema que eu trago para vocês é essa situação seguinte aqui, que diz, em uma seletiva para o final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Então, na raia 1, o atleta teve o tempo em segundos 20,90, o segundo também 20,90, o terceiro 20,5, o quarto 20,80 centésimo, 20 segundos e 80 centésimos de segundo, o quinto 20,60, e assim cada um teve o seu tempo aqui registrado na competição. Então aqui apareceu um outro conceito que é a mediana. Então observa que é uma outra medida de tendência central que nós temos aí definida na estatística. Então eu vou trazer para vocês aqui o que é a mediana. Então, para calcular a mediana dos dados numéricos de uma tabela de distribuição de frequência, ordenamos esses valores de modo crescente ou decrescente, repetindo-os de acordo com as suas respectivas frequências, e tomando o valor que divide esta tabela em dois grupos iguais, isto é, com a mesma quantidade de elementos. Então, o que você vai fazer? Para você verificar a mediana, você tem uma lista de valores aqui. Você ordena em ordem crescente ou decrescente. E observa, eu coloco 3 valores aqui. Então, imagina aqui que nós temos a ordem crescente. Então, eu tenho aqui 3 valores menores. Aqui eu tenho os 3 valores maiores. E eu tenho aqui um valor que divide um grupo de valores à esquerda menores e um grupo de valores à direita maiores, na mesma quantidade. Então, é o valor mesmo central, é aquele que está no meio. À sua esquerda, se é claro, estiver em ordem crescente, eu vou encontrar os valores menores que ele, e à direita eu vou encontrar os valores que são maiores que ele. No caso aqui do exemplo que eu estou colocando para vocês, se vocês observarem, aqui eu tenho um número ímpar de pontinhos. Então, tem quantos pontinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se você tem um número ímpar de pontinhos, o que vai acontecer? Você vai ter um elemento dessa lista aqui que realmente divide esse grupo. Imagina que se eu coloco 6 pontinhos. 6 pontinhos. Então, onde é que está o meio aqui? O meio estaria aqui, entre esses dois elementos. Então, eu não tenho um elemento aqui central para deixar 3 elementos à esquerda e 3 elementos à direita. Então, professor, e como é que agora eu vou encontrar o valor que representa a mediana? Pronto. O que você vai pegar? Você vai pegar esses 2 valores aqui, que são centrais, e vai tirar a média entre eles. Aqui existe até um procedimento para você encontrar. Então, de modo simples, se o número de elementos da amostra for ímpar, que é o primeiro caso, se o número ímpar ele tem esse formato, o número da amostra eu estou representando por n. Então, se ele for ímpar, ele tem esse formato aqui, 2n mais 1. Esse n aqui representando um número natural, ou um número inteiro. Então, nesse caso aqui, o que eu faço? Eu pego, se eu operacionalizar com essa igualdade, eu vou ter aqui que n menos 1 é igual a 2n. Então, esse n aqui vai ser igual a n menos 1 dividido por 2. Lembrando que esse n aqui, esse n minúsculo, ele é a posição do termo que representa a média.
Então, no nosso caso lá, ó, o número de elementos que no primeiro exemplo, quando eu tinha um número ímpar, esse n aqui é um número ímpar. Menos 1, que era 7, menos 1 dá 6, dividido por 2 dá 3. 7 menos 1 dá 6, dividido por 2 dá 3. Ok, pessoal? Então, 3 mais 1 é a posição do termo que representa na lista ordenada em ordem crescente a mediana. Ok, pessoal? Se o número for par, aí você vai... Um número par ele tem esse formato. Se a amostra for par, o número par é 2 vezes n. E aí a média aritmética entre o termo n e o termo n mais 1 é a mediana. Então aqui, pessoal, se a gente ordenar aqui em ordem crescente, do menor para o maior, nós vamos ter aqui, você tem o 20 e 60. O 20 e 60 ele aparece 2 vezes. Então 20,60. Após o 20,60 eu tenho o 2,90. Então o 2,90 ele aparece 3 vezes. Ó, 1, 2, 3, 2,90. Ou 20,90. Então aqui você teria 1, 2, 3. E o último seria o 20 segundos e 96 centésimos. Então nós teremos aí, conferindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou o 20 e 80 aqui no meio aqui do 20 e 80. Então, se a gente usar aqui para descobrir a posição do termo que representa a média numa sequência, num conjunto par de dados, então você teria que o número da amostra é 2n. Então seria o n é o 8, que é o total que compõe a amostra, e você teria 2n. Então daqui obtemos que n vai ser igual a 4, ou seja, o quarto termo, e o n mais 1 seria 5, porque 4 mais 1 vai dar 5. Então a mediana está entre o quarto e o quinto. Então o quarto termo é o 2,80 ou 20,80, e o quinto termo da amostra é 20,90. Então, se nós tirarmos a média entre esses dois, vai ser 20, a média será 20,80 mais 20,90 dividido por 2, 20,85. E isso aqui está na alternativa D. Eu espero que vocês tenham entendido, espero ter contribuído de alguma forma nessa caminhada de preparação, de aprendizado, e que vocês continuem nessa luta, que eu tenho certeza que os resultados eles virão. Então, bons estudos e até a próxima. Fiquem bem.